Bem, guys, what's going on? O Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet, qualquer parte do mundo. Você que está vindo pela primeira vez, esqueça de se inscrever no canal, seja bem-vindo. Você também pode ir no nosso site www.internationalpulseresearch.com ou DACA. Legal, então? Pessoal, nada mais, nada menos que quase 4 meses, hoje é dia 27, você que está acompanhando de quarta-feira, né, de março, faltam alguns meses para que a gente possa concluir 4 meses de governo de Jair Bolsonaro, e você que está aí do outro lado, não sabe o que porventura ainda virá. Há muita especulação referente a impeachment, cassação, enfim, economia está estaque. A gente vê aí no Vale do Anhangabaú, milhares de pessoas concorreram, por quase 1 milhão de pessoas concorrendo por vagas com salário abaixo do salário mínimo, e a gente está vendo que esses primeiros meses de governo, tudo que está acontecendo é totalmente oposto daquilo que muitos do que votaram no Jair Bolsonaro pensariam que iria acontecer. Ou seja, ele ia mexer com a varinha de condom e as coisas iam funcionar literalmente. Então, a gente está vendo aí que, pós a viagem dele pelo exterior, aqui nos Estados Unidos, falar com o Trump, foi na CIA, como já expliquei para vocês, ele, Sérgio Moro e o filho, que é um office boy de Trump, ele quer showing off, ele quer se aparecer para criar glamour, para que ele possa ser algo que ele está ultrapassando o ministro das Relações Exteriores. E a gente vê também que existe um colui do rompe-cabeças, um quebra-cabeça, que na realidade quem perde com isso é o povo. O país está parado, desindustrializado, e a gente vê esse marasmo que está acontecendo como um todo. Então, a gente viu aí ontem o Guedes não compareceu, hoje ele falou na comissão do Senado. O governo já tem a primeira derrota aí, pelo que pareça, né? E hoje Paulo Guedes poderia até deixar o cargo literalmente, porque ele acha que a reforma da Previdência Aí você vai nos sites da direita, aí você vê a propaganda, claro, os empresários injetando dinheiro nessa questão midiática para fazer a cabeça do trabalhador, e você que está aí sentado vai comer o pão que o diabo amassou, porque eu já expliquei para vocês que realmente essa reforma da Previdência, como outras pessoas também já colocaram em pauta, é um tiro no pé. Capitalização não funciona. Ele que deveria, em vez de comparecer ao Senado, ao CCJ ontem, ele tem que comparecer ao ministro, aliás, ao Ministério da Justiça, porque ele está enforcado até o gogó. Então, cada dia que passa, sem falar no Bebiano, Queiroz, a gente não vai entrar muito em detalhe, você que está acompanhando a gente aí, sabe o que está acontecendo, é um freio de mão puxado e o Brasil no caminho do retrocesso. Então, os paneleiros bolsonaros aí que voltaram aí contra a desruptura dos governos progressistas, tá vendo que não funciona e não vai funcionar, e não tá funcionando, a gente tá indo por tudo por água abaixo, pá, que nem português de Portugal, essa ideia conservadora ao redor do mundo. Até o próprio Olavo de Carvalho que tá devendo um mundo e o fundo aqui, até as cuecas pro RS, daqui a pouco bate lá na casa dele e vai falar: "Hey, what's going on? Olavo de Carvalho, I need money", tá devendo dinheiro pro hospital, enfim. Tá querendo se esquivar do governo. Então, cada dia que passa, a gente vê a destruição total. Primeiro com um governo que não tem uma postura, não tem pautas de transformação voltada para o proletariado, é uma guerra de classe, a gente está vendo um baita de um racismo. O Sérgio Moro é outro que está tentando se esquivar. Hoje estava na CCJ também tentando vender o peixe dele, falar com o pacote de crime. É um cara que não sabe se casa ou compra uma bicicleta, ele tem 2 qualidades, como já expliquei para vocês: sincero e mentiroso. É triste a gente ver esse cenário com essa prepotência total, o Brasil atolado, proibido de crescer, com as contas fechando, e a gente vê aí que os bancos continuam nadando no dinheiro. Nós vimos aí que hoje uma instituição já banca nada mais nada menos que milhões e milhões de reais para fundos de banco
dos 5 maiores bancos do Brasil. A gente não vai entrar muito em detalhes, você sabe que é o Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander e o Bradesco. Então, a reforma da Previdência é uma falácia. O governo fantasiou, criou o déficit, fabricou o déficit. A gente sabe que a reforma da Previdência, você que está acompanhando a gente, tem sobra de caixa de mais de 300 milhões. A gente tem vários mecanismos que ajudam a própria Seguridade Social, que é o Social Security aqui nos Estados Unidos, dá uma alavancada. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Onde você quer chegar, Robert? Eu não estou entendendo. A Previdência está dividida em 3 partes, vocês estão cansados de ouvir aí muita gente que acompanha a gente, muita gente que a gente ajuda e pessoas que são parceiros que estão aí literalmente ajudando as pessoas a entender. Você que chegou agora do trabalho cansado, tomou um banho e muitas das vezes está perdido, não sabe como é que vai pagar o aluguel, enfim, pagar as contas, o gás, a luz, a água, o IPVA do carro, e aí fica difícil para a gente entender. Mas Previdência está dividida em 3 partes fundamentais. Foi a maior conquista que o brasileiro ganhou. É um direito adquirido desde 1988, você que está aí. E a gente sabe que tem 300 milhões de sobra de caixa, o governo fabrica o déficit para poder dizer que o Brasil está parado por causa dessa reforma que tem que ser adiante. Segundo, a gente não fala de desoneração, que tem desoneração a desvinculação da Receita da União, que o governo está mordendo 30%, e se essa reforma for para frente, eles vão direcionar 100% da DRU, da desvinculação da Receita da União, para drenar para 15 mil famílias, ou seja, para juros para banco. A economia está indexada, vocês sabem muito bem disso, já cansei de explicar, gasolina está subindo a cada passo, a inflação vai subir, a taxa de juro Selic cupom, a gente sabe que o novo presidente do Banco Central vai dar uma acelerada na taxa para poder tampar o sol com a peneira e na realidade nós vamos continuar com o freio de mão puxado na mesma retórica. Então, sem falar de desoneração e sem falar dos sonegadores, as big corporations, as grandes incorporações, principalmente os bancos. O agronegócio também não está pagando em INSS, então é fácil você investir nisso porque na realidade é o latifundiário que está dando as cartas no Brasil. Então, essa disruptura, qual que é o ponto de partida para que a gente possa realmente fazer uma política de conciliação? Você que está acompanhando a gente aí sabe muito bem que é um déficit fabricado que muitas das pessoas, principalmente o BPC, o benefício de prestação continuada, as pessoas que estão inválidas, pessoas que perderam, que estão na caixa, como a gente fala isso, pessoas que estão realmente sofrendo aí, que vivem de pensão, como a minha mãe, que recebe um salário mínimo, vão receber R$400. Dá para fazer muita coisa, Bolsonaro. O Mourão falou que o salário mínimo é um salário digníssimo, que em nenhum outro país. Com R$400 dá para você fazer a festa. Você entra no supermercado e você enche o carrinho e ainda sobra dinheiro para você pagar seu aluguel, para sobreviver. É uma sátira contra o povo brasileiro que não sabe o que fazer, porque não tem iniciativa própria. O povo não participa na sociedade como um todo, não tem uma cultura democrática, não exerce a cidadania. E nossa função, International Postal Research, através do Trust, é ajudar você a entender esse parâmetro. Então a nossa função, com pautas de transformação, é ajudar a trazer empoderamento para a sociedade como um todo, para o proletariado, para a classe trabalhadora, para a gente bater de frente contra a burguesia. Segundo, fortalecer o sindicato, chamar essas pessoas que estão na inadimplência, essas pessoas que estão na informalidade, para que eles possam sentar, ouvir o que a gente tem de ideias, para que eles possam aprender quem está por detrás. Terceiro, construir frente na vanguarda, uma frente com uma transição, com comissões partidárias, enfim, que propõem intervenções na vanguarda. Essa é a ideia do precariado, que aconteceu em 1871 na França, que aconteceu na Revolução Cubana em 1959, na Revolução Chinesa aqui nos Estados Unidos, na Revolução Francesa, no Japão, em vários países que saíram do atoleiro. A gente sabe que essa crise, desde 1994, onde Fernando Henrique destilou o seu ódio, transformou a dívida externa na dívida interna, trouxe esse déficit primário, trouxe essa transformação, esse aprofundamento do capital com atas neoliberal para o Brasil, fazendo com que você e
a dívida realmente crescesse, porque tem 15 mil famílias que vivem das custas do rentismo. Antes de Michel Temer ser preso e antes de ele entregar o chamado para Jair Bolsonaro, ele fez um refil de quase R$1 trilhão para as indústrias petrolíferas de petróleo. Aí eu pergunto para você que está aí do outro lado, muita gente passando necessidade, você vai nos corredores, você vai em escola que não tem aula, greve dos professores, o povo não tem condições de caminhar com o sofrimento estampado no rosto, e a gente vê que realmente essa dramaticidade só vai ser fortalecida quando a gente se juntar e realmente explicar para a população o poder que eles têm na mão, o conhecimento que eles têm deixado de lado por não participar na sociedade. A minha réplica hoje, ou seja, a minha retórica, é que para que cada um de nós realmente possamos entender esse déficit que foi fabricado, esse abismo social que foi criado depois de Temer e Bolsonaro. Tudo que eles fizeram foram tirar, estatizar, acabar com todas as políticas compensatórias, política assistencialista, políticas sociais e os governos progressistas. Essa é a bola da vez na América do Sul, como eu já falei no começo e no passado. Essa é a bola da vez, a estratégia geopolítica na América do Sul, para que o Brasil possa se ajoelhar, se alinhar à elite dominante, para que o setor estratégico possa ser entregue por preço de banana. Você que está assistindo hoje, eu dei 3 exemplos de empoderamento na sociedade. Em breve nós estaremos no Brasil novamente trazendo informação sobre o Trust, que vai fazer uma convocatória gigantesca, o enfrentamento contra o sistema. E se prepare pelas pautas que vão vir, as ideias que o governo fascista está querendo colocar contra a classe trabalhadora. Nós temos que resgatar as instituições porque nós estamos sem representatividade. Nós temos que resgatar o sindicato, trazer a esperança, colocar gás, ânimo, botar as pilhas para que as instituições e o sindicato possam falar com o mesmo sentido e o mesmo sentimento. Lembre-se, a resposta está única e exclusivamente em nossas mãos. Se nós se unirmos em único sentido e sentimento, nós iremos mudar o Brasil. Mesmo com o Lula solto, que eu vou estar explicando no outro vídeo, ele já plantou e já fez o que deveria ser feito. Nós temos que dar continuidade e ajudando os jovens e as crianças que colherão no futuro o que foi plantado. Lembre-se, nós temos que entendermos como funciona todo esse aparelhamento para que a gente possa realmente bater de frente contra esse sistema de uma classe social contra o pobre, o negro, o nordestino. Robert for International Postal Research. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.